Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos fazer hoje a nossa revisão de história do nono ano. E o assunto da nossa prova será a Primeira Grande Guerra Mundial. Esse assunto todos nós já ouvimos falar em algum momento. Seja num filme que a gente assistiu, fosse numa reportagem que passou no jornal, algum comentário de um amigo, de alguém próximo, dos nossos pais, em algum seriado que a gente assistiu. Livros, né? Nós temos inúmeros livros que falam sobre o período da Primeira Guerra Mundial, que aí a gente tem o Diário de Anne Frank, nós temos O Menino do Pijama Listrado, tem outra literatura que é A Menina que Roubava Livros. Então você tem alguns livros que falam sobre o contexto imaginário dessa época, da Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza, mas como aconteceu essa Primeira Grande Guerra? Qual era o contexto dela? Então é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje, sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial, quais foram as rivalidades que existiram, o estopim da guerra, como é que a guerra se desenvolve, como é que a guerra acaba, quais foram as motivações para essa guerra. Então, tudo isso são os questionamentos que a gente vai estar tentando trazer luz para elas hoje, tá ok? Então vamos lá, vamos contextualizar o negócio, vamos lá. Contexto, Europa, século XX, vamos imaginando lá o contexto da Belle Époque, né? Então só lembrando, para quem não se recorda, a Belle Époque foi o período de grande prosperidade, de avanços tecnológicos na Europa. Então foi na Belle Époque que a gente viu a questão da fotografia, a questão do cinema, o desenvolvimento da Europa como grande, né, potência civilizadora, né, e tudo mais. Então a Belle Époque ela era um período, digamos que, estabilidade, tá? Econômica, mas muito mais social. Você tem uma estabilidade no imaginário da população da época. Você tem a população vivendo de maneira mais sofisticada. Os nobres, os ricos, aqueles que tinham condições para isso. E você está vivendo também o avanço do pós-revolução industrial. Então tudo está caminhando para um fluxo positivo. Mas, simultâneo a essa Belle Époque, a esse período todo de prosperidade e avanços tecnológicos, nós vamos ver que também está sendo formado uma precaução armada dos países europeus, tá? E alguns países também que não eram europeus. Então todos os países, eles já sabiam que mais tempo, menos tempo, iria acontecer uma guerra. Talvez não imaginassem as proporções dessa guerra. Talvez não imaginassem que seria uma guerra a nível mundial, que envolveria muitos países. Talvez não imaginasse o tempo de duração, né, da Primeira Guerra. Talvez imaginassem que fosse um conflito entre um país e outro, né, a necessidade de um confronto armado, mas que não fosse na dimensão que foi a Primeira Guerra. Mas o fato é que todos já estavam se preparando belicamente para poder estar preparado para um possível combate. Então isso a gente chama de paz armada. Então, no contexto, a gente tem a Belle Époque e a gente tem a paz armada, tá? Então os países já estavam se preparando. Mas qual era o motivo dessa preparação? Primeiro, a gente tem as disputas imperialistas. Os países europeus, eles já estão ali no pós-revolução industrial, tendo desenvolvimento tecnológico, e eles vão fazer o quê? Vão em busca de matéria-prima nos continentes africano e asiático, tá? E nesses continentes eles começam uma ação, tá, que a gente chama de neocolonialismo. Essa ação, conhecida como neocolonialismo, era justificada pelos europeus pela seguinte forma. Eles falavam que esses povos africanos, asiáticos, eram povos que tinham menos civilização, menos desenvolvimento, eram povos mais atrasados, eram povos incivilizados, eram povos que precisavam de ajuda
para ascender socialmente, enquanto sociedade, porque suas culturas eram atrasadas. E o que é que eles vão fazer? Então eles vão para a África, vão para a Ásia, com a real intenção de extrair, se apropriar da matéria-prima desses continentes, mas para não parecer que eles eram vilões, a justificativa que eles vão dar é que eles estão indo fazer uma missão civilizadora. Eles estão indo levar civilidade para a África. Aí é interessante a gente lembrar da ideia do fardo do homem branco, né? De que o homem branco europeu sempre se sentiu na responsabilidade de elevar as culturas mais atrasadas, de dar base, dar força para fazer com que esses indígenas, esses africanos, esses povos atrasados se desenvolvam. A gente ri agora ou mais tarde, né? Enfim, então veja, essa ideia do fardo do homem branco era a ideia que se encaixava com essa ideia da civilização, né? Da missão civilizadora, de levar para a África, para a Ásia, a possibilidade desse povo se desenvolver. E só seria possível a partir do contato com eles, europeus, pessoas, homens, que já conheciam a civilidade, que estavam em um nível muito mais avançado e que permitiria que eles também experimentassem dessa civilização. Ok? Então veja, olha o contexto aí rolando. Então eu tenho a Belle Époque, que me dava toda uma maquiagem bela, cordial, de desenvolvimento e progresso que a Europa estava vivendo, mas na coxia, nos bastidores, todos estão já se preparando para uma possibilidade de conflito, então estão investindo em armas e medicamentos. Eu tenho motivos para isso. Quais são os motivos? As disputas imperialistas. Então os países europeus eles começam a disputar territórios coloniais na África, na Ásia. Claro que esses territórios coloniais não era só para colonização e desenvolvimento dessa civilização, não. Era para a exploração de matéria-prima. Nós estamos na Europa pós-revolução industrial. Então é preciso a gente alimentar o sistema capitalista que está presente na vida dessa sociedade, que tem como engrenagem as indústrias. Então precisava ter matéria-prima para que o capitalismo pudesse estar em movimento. Beleza. Porém, nesses países europeus aí, nós temos alguns países que são europeus e também que não são europeus, que estavam se sentindo prejudicados nessa disputa colonial. Que países eram esses? Itália, Japão e Alemanha. Estes três países eles estavam insatisfeitos porque eles tinham poucas colônias, comparado à Inglaterra, comparado à França, comparado a Portugal, comparado a tantos outros países que colonialmente tinham mais terras, tinham mais colônias. Então, consequentemente, com mais terras, mais colônias, mais riquezas, mais possibilidades de explorar e explorando produzir mais. Então veja, nós conseguimos perceber que essa insatisfação aliada às disputas imperialistas que estavam acontecendo já pode gerar aí um conflito. A gente já está vendo que aí pode ter uma divergência de opinião e acontecer alguma coisa, tá? Em meio a tudo isso, na Europa estava sendo alimentado uma coisa que, quando exagerada, ela é perigosa. Chama-se nacionalismo. Nós temos o patriotismo e o nacionalismo. O nacionalismo ele é uma doutrina, tá? Exagerada, exacerbada, de amor, admiração, fascínio mesmo, quase que loucura, pelo país, pela nacionalidade, pela identidade cultural da terra dele. Então, na Europa, os países estavam alimentando esse espírito, né, de pertencimento, de fidelidade, de, se preciso for, dou a vida, né? E é até interessante porque no nosso hino nacional, tem um traço patriota barra quase nacionalista, né? Quando tem um pedaço que fala assim: verás que um filho teu não foge à luta, nem teme, né? Então veja, a gente não foge à luta não, a gente se for preciso dar a vida. E era justamente esse espírito que estava sendo cultivado, formado
na mentalidade da população. Tá? Então, esse espírito exacerbado nacionalista, ele já estava sendo fomentado para que, se houvesse guerra, houvesse também um apoio das populações de cada país à sua terra, ao seu país. Tá? Então, beleza. Então, a gente tem esse contexto aí. Belle Époque, paz armada, disputa imperialista, a insatisfação de Itália, Japão e Alemanha e o cultivo do nacionalismo exacerbado. Então, esse era o contexto da Europa. O fato é que existiam rivalidade entre os países. Né? E aí é onde as coisas já começam a se estreitar, o gato já começa a levantar o pelo, as coisas já começam a ficar críticas. Então, existia uma rivalidade entre os países. Basicamente, a Alemanha tretou com todo mundo. Basicamente, a Alemanha ela foi um entrave, um problema na vida de vários países. Tá? Então, primeiro, a França ela tinha uma colônia, ela tinha um território que era da Alsácia-Lorena. Tá? Esse território aí da Alsácia-Lorena pertencia à França. A Alemanha, por sua vez, dominou esse território e trouxe para ela. Então, esse território pertence agora à Alemanha. Isso vai ser um problema porque a França ela vai se sentir prejudicada com isso. Então, essa perda de território para a França vai ser prejudicial porque nós estamos no contexto pós-revolução industrial. E o território de Alsácia de Lorena é um território muito rico em minérios. Era aquilo que poderia, né, economicamente ajudar a França, já que o cenário é um cenário pós-revolução industrial. E o minério vai ser muito, muito, muito necessário para as indústrias. Tá? Então a França ela fica muito revoltada com isso. E a França ela começa a criar um espírito de revanchismo, de vingança, de querer trazer de volta para ela aquilo que pertence a ela e que está agora, por hora, nas mãos da Alemanha. Tá? Então, beleza. Nós temos aí já uma primeira treta. A Alemanha já está tretando com a França. E a França já está ficando pistolinha, querendo de volta as terras dela. Beleza. A Alemanha, não contente, também vai já criar uma treta com a Grã-Bretanha, né, com aquilo que a gente conhece e chama por Inglaterra também. Tá? Então, a Grã-Bretanha ela tem um extenso currículo. E aí a Alemanha ela vai sentir um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim ela vai ser corajosa, né? Então, a Grã-Bretanha, ela era a maior potência, maior exportadora, tinha a maior marinha, tá? E era a detentora de mais colônias. Então, quando você fala assim, que ela era maior potência, a Alemanha diz, beleza. Quando você diz assim, ela é a maior exportadora, beleza. Se diz ela é a maior marinha, beleza. Quando você diz ela tem mais colônias, os olhinhos, né, da Alemanha chega a brilha. Porque a Alemanha queria território, tá? E aí é justamente aí, nas colônias, onde a Alemanha vai tretar com a Grã-Bretanha. Porque a Alemanha ela vai querer colônias, ela vai querer territórios. E já que a Grã-Bretanha era possuidora de mais territórios coloniais, ela ia tretar com ela, ok? Paralelo a isso, paralelo a essas brigas que a Alemanha estava comprando, nós vamos ter a Rússia e a Sérvia com uma ideia um tanto louca do pan-eslavismo, tá? E aí o que é essa ideia do pan-eslavismo? Era a ideia de juntar todos os povos eslavos em um só território, tá? Mas aí tinha um problema. Tinha alguns povos eslavos que estavam sob o domínio do Império Otomano e do Império Austro-Húngaro. E aí, como é que a gente vai conseguir unificar, juntar em um mesmo território todos os povos eslavos, se alguns povos eslavos estão sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano? A gente vai precisar invadir esses impérios. A gente vai invadir o Império Otomano e vai invadir o Império Austro-Húngaro. Loucura total, tá? Mas era a possibilidade. Beleza. Essa ideia de pan-eslavismo, ela vai gerar consequências, né? Então,
cada país, dados os conflitos internos que estão tendo, eles vão assumir um lado da guerra, tá? E aí a gente chama isso de tríplice aliança e tríplice entente, ok? Então vamos lá, deixa eu facilitar na cabeça de vocês. Na tríplice aliança, quem fazia parte? Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e a Itália. A Itália, bichinha, ela só queria território, ela só queria colônia, tá? Lembre-se que a Itália é um dos países que se sentiram prejudicados por não ter tantas colônias. E na tríplice entente estava a França, a Inglaterra, a Rússia e a Sérvia, buscando algumas pautas, vou dizer. Então a França, ela queria de volta o território dela que a Alemanha roubou. Ela queria o território de Alcena-Lorena. O Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, eles estavam sendo testados, provados, até mesmo invadidos pela Rússia e pela Sérvia por causa do território, porque eles queriam, com a ideia do pan-eslavismo, unificar esses territórios aí, para que a ideia pudesse ser concretizada e também os povos eslavos que estavam sob o domínio deles não estarem mais. E a Alemanha estava querendo dominar as colônias inglesas, para poder aumentar o seu poder de dominação, sua potência econômica, né, e assim, consequentemente, política. E a Itália só queria mesmo terra, só queria colônia, só queria crescer um pouquinho mais. Então veja, nós temos a tríplice aliança e a tríplice entente. Né? Então está formado aí o lado A e o lado B da guerra. Quem está comigo fechando e quem não está comigo fechando. Quem está com a Alemanha, fechamento, e quem está com a França, com a Inglaterra, com a Rússia, fechamento. Ok? Beleza. A guerra começou aí? Não. Até agora nós estamos somente com os ânimos acirrados. Até agora nós só estamos tendo conflitos, possibilidades de conflitos, de guerras, mas ainda nada aconteceu que fosse dado assim, como um estopim da guerra. Esse foi o motivo da guerra começar. Não. Nós já vimos o contexto, nós já vimos a rivalidade que existe entre os países, mas agora é onde nós vemos o estopim da guerra. Como é que a guerra começa? Então, nós temos o Império Austro-Húngaro. Esse Império Austro-Húngaro tinha um sucessor para o trono. Então, houve o assassinato de um homem, um arquiduque, chamado Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado pelo nacionalista sérvio. Então, ó, já começa daí. Veja, um nacionalista. Então, o nacionalista, ele mata outra pessoa. Eu lembro da fase de um filme que... eu não lembro agora o filme. Mas que perguntam para a mulher o seguinte: se ela já matou algum homem. Aí ela diz que não, que nunca matou nenhum homem. Ela é uma assassina. Que ela nunca matou nenhum homem. Mas que ela já matou 300 e não sei quantos fascistas. Então, essa ideia do nacionalismo, em um dado momento, ela nos cega de tal forma que a gente até consegue esquecer a humanidade que existe no outro, ainda que ele seja fascista. Entendeu? Então, a gente precisa ter um cuidado com a doutrina nacionalista. Ok? Esse cara aí, o assassino, que era um nacionalista sérvio, ele muito bem vai lá, mata o Francisco Ferdinando. Beleza. Aí você vê a Áustria-Hungria entrando em conflito com a Sérvia. Mas aí a Sérvia, ela tem como aliada dela a Rússia, a França, a Inglaterra, né? E aí? Então é a partir daí que você começa a ter um conflito generalizado, porque você está envolvendo a França, a Inglaterra, a Rússia, a Sérvia, que é aliada desses países, e aí você vai ter ao lado da Áustria-Hungria, você vai ter a Alemanha, você vai ter o Império Otomano, a Itália. Então, comecem a perceber que esse conflito generalizado, claro, teve como estopim a morte do arquiduque Francisco Ferdinando,
mas ele vai se generalizar não só pela morte do Francisco Ferdinando, mas os argumentos que os outros países vão entrar na guerra têm a ver também com os motivos que os separaram entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Entenderam? Então, os motivos não são só o assassinato, mas também as disputas imperialistas, a hegemonia, o poder. Então, isso tudo vai estar desencadeando a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ser vista, em duas fases. A primeira, que é a Guerra de Movimento, né? Então, a gente vai ter a Alemanha avançando mais territórios em comparação aos outros países, então a Tríplice Aliança está indo muito mais à frente. E no segundo momento, para ter mesmo campo de batalha, eles começam a cavar como se fossem valas, né? Colocar sacos de areia de proteção contra o conflito armado. Eles vivem, eles dormem nessas valas, passam a vida ali, né? Na guerra, durante a guerra eles estão ali. Isso é conhecido como trincheiras. Então, por isso que o primeiro momento da guerra ela é conhecido como movimento e o segundo momento da guerra, da Primeira Guerra, é conhecido como trincheiras. Então, a Primeira Guerra Mundial ela é conhecida como Guerra de Trincheiras porque houve um conflito armado direto, campo de batalha. A arma aqui, ó, tiro e aquilo que a gente consegue imaginar de uma guerra. Tá? É interessante que essa Guerra de Trincheiras ela vai ter enfraquecimentos e fortalecimentos. Então, em 1917, a Rússia ela decide sair da guerra. Ela sai da Grande Guerra Mundial porque lá na Rússia, eu estou falando Rússia, mas a gente pode estar entendendo como União Soviética, tá? Lá na Rússia vai estar acontecendo uma revolução, né? Uma revolução de 1917, que é a Revolução Russa. Então, a Rússia não podia estar na guerra enquanto a Rússia, o país estava lá pegando fogo. Então eles tinham que decidir. Então a Rússia sai da Guerra Mundial, da Grande Guerra Mundial, e vai tentar resolver seus problemas na Revolução Russa, que aí é outro assunto que a gente não vai tocar aqui. Em contrapartida, os Estados Unidos ele entra na guerra. Agora, é claro, os Estados Unidos ele não vai entrar de qualquer modo. Ele vai fornecer remessas e ajuda médica, tá? Agora, para quem ele vai fornecer remessas e ajuda médica? Ele vai fornecer isso para a Tríplice Entente e não para a Tríplice Aliança. Ou seja, ele está ajudando a França, a Inglaterra, a Rússia e a Sérvia, e não a Alemanha. Então, os Estados Unidos ele já entra no final da Primeira Guerra Mundial, mas entra apoiando o lado da Inglaterra, né, o lado da França, e não a Alemanha. Em 1918, nós temos o fim da guerra. Aí está acabando a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança ela sai muito prejudicada e ela começa a perder apoio popular por isso. Tá? A ideia de nacionalismo começando a ser desfeita. Né? Então, como é que a gente vai para a guerra e perde? Então, o apoio popular ele começa aos poucos e sendo minado. Em contrapartida, como forma de selar essa paz, vai ser criado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele é um tratado que tinha algumas determinações para o lado perdedor. Porque o lado vencedor, por mais que venceu a guerra, ele também estava arrasado. Porque eu já disse isso várias vezes. Guerra não se faz com tiro, porrada e bomba. Guerra é investimento, é estratégia, é soldado, é mobilização de toda a nação que está em guerra. Então o lado vencedor venceu, mas ele tinha muitas déficits, ele tinha muita deficiência econômica principalmente. E eles precisavam de dinheiro para se reconstruir. Então, como forma de punir a Alemanha, né, pela guerra, vai ser assinado o Tratado de Versalhes, e esse tratado ele restringia o exército alemão, ele restringia o armamento, a produção bélica armamentista na Alemanha, ele obrigava a Alemanha a devolver territórios aos países, às colônias, né? Devolver as colônias aos países que
A primeiro momento, essas colônias pertenciam e obriga a pagar uma indenização a esses países que foram prejudicados. Então, isso tudo vai deixar a Alemanha arrasada. A Alemanha ela vai sentir muito a consequência desse tratado. A Alemanha ela vai sentir o peso dessa guerra agora. Tá? Então, quais foram os resultados que aconteceram com a Primeira Guerra Mundial? O avanço da medicina, principalmente a medicina plástica, porque você teve inúmeras pessoas que morreram na guerra, inúmeras pessoas que voltaram totalmente arrasadas psicologicamente e principalmente visualmente, corporeamente. Pessoas com membros decepados, pessoas com rostos desfigurados. Então você tem o avanço da medicina no geral, em especial a medicina plástica. Você tem as mulheres no mercado de trabalho, até porque durante a guerra você tem todo o operariado, que era masculino em grande parte, em boa parte, indo para a guerra e ficando as mulheres na sociedade. Então essas mulheres elas começam a assumir as funções que os homens assumiam socialmente no mercado de trabalho. Como consequência, você vê a queda do eurocentrismo. Então a Europa ela deixa de ser o grande centro hegemônico econômico e agora isso é transferido para os Estados Unidos. Lembre-se, a Europa está se restaurando da guerra. Ela perdeu muito economicamente. Já os Estados Unidos não. Ele entrou no finalzinho da guerra, então ele se torna um novo centro econômico. A hegemonia econômica está nos Estados Unidos. A gente vai ver a criação de uma coisa que é conhecida como Liga das Nações. A Liga das Nações era uma tentativa de reproduzir algo como se fosse a ONU, tá? Que seria uma liga responsável por tentar promover a paz mundial, né? A paz entre as nações, acordos. Não deu tão certo. Nós vamos ver o surgimento dos governos autocráticos. Então, posterior à guerra, nós vamos ver o surgimento de governos autocráticos, totalitaristas, como o nazismo na Alemanha, com Hitler, o fascismo na Itália, com Mussolini. Então, vão surgindo alguns regimes autocráticos como consequência da Primeira Guerra. E o fim dos grandes impérios. Então, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, você tem a dissolução de alguns impérios que vão dando espaço a países independentes. Ok? Então, só no apanhado geral, a Primeira Grande Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, ela teve como contexto a Belle Époque, a paz armada, as disputas imperialistas e o nacionalismo exacerbado. Houve a rivalidade entre os países. A Alemanha basicamente tretava com todo mundo, né? Tretou com a França, tretou com a Grã-Bretanha. Simultâneo a isso, a gente tinha Rússia e Sérvia com toda a ideia do pan-eslavismo, querendo unificar os povos eslavos, mas alguns deles estavam dominados pelos o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Então eles tentam se libertar dessa dominação. E aí você tem formado a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O estopim da guerra vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, assassinado por um nacionalista sérvio. Isso vai gerar um conflito entre Áustria-Hungria e Sérvia e Rússia, que tinham como aliados a Inglaterra e a França. A guerra ela é dividida em duas fases. Primeiro, a guerra de movimento e segundo, a guerra de trincheiras. A primeira guerra ela recebe vulgarmente o apelido de guerra de trincheiras, porque você tem as trincheiras abertas e os soldados de um lado e do outro atirando, se matando, confrontando, né, dentro dessas trincheiras. Em 1917, a Rússia sai da guerra, porque na Rússia está acontecendo a Revolução. Em contrapartida, no mesmo ano, entra no final da guerra os Estados Unidos, dando apoio à Tríplice Entente, mandando remessas e mandando medicamentos. Tá? Você tem em 1918 o fim da guerra, que aí a Tríplice Aliança perde, ou seja, o lado da Alemanha perde, e ela é obrigada a obedecer o Tratado de Versalhes, que basicamente limita poderes bélicos, militares, territoriais
e obriga a Alemanha a pagar indenizações a todos os países que ela, na guerra, prejudicou. Ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Precisando, podem falar comigo. Estudem o nosso material, assistam o vídeo da Primeira Guerra, leiam o conteúdo que está no livro e qualquer dúvida estou à disposição. Até breve.